para a nossa aula. Hoje nós mudamos um pouquinho o nosso tema, tá? Na verdade, o assunto é o mesmo, é a natureza da igreja. Só que quando a gente fala natureza da igreja, a gente fala sobre não a função, né? A função é a parte prática, a natureza é o que é, não é isso? Então, a natureza é aquilo que a pessoa é. Muitas vezes na nossa prática se manifesta a nossa natureza, não é isso? Muitas vezes na nossa prática, a nossa natureza ela acaba se materializando, se manifestando ou dando mostras, né? Então, nós vamos começar a tratar agora um pouco mais das funções, da parte prática da igreja, que seria aí o capítulo 50 da Teologia Sistemática do Erickson Millardi, tá? E aí ele vai trabalhar sobre 4 itens das funções da igreja e depois ele ainda faz mais algumas observações, tá? O que é suficiente para a gente fechar esse assunto sobre a igreja. Então, nós pensamos muito na natureza, agora vamos pensar naquilo que nós devemos fazer como igreja. Vou estar compartilhando aqui, os microfones estão todos fechados, se alguém quiser falar depois tem que abrir o microfone, tá? Está fechado, se alguém quiser escrever no chat também, pode escrever. Teoricamente, a aula de hoje é curta, mas a gente começa a falar e fica longa, né? Então, essa é só a teoria. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, irmãos. Então, estamos aqui na nossa aula 10, a natureza da igreja. Então, a partir da presente aula, vamos focar nas funções da igreja. Aqui é só uma introdução, lembrando um pouquinho aí do que a gente já estudou e para o próximo momento que começa hoje, né? Embora tenhamos criticado a posição de que a igreja deve ser definida em relação às suas funções, estes são temas muito importantes, pois a igreja não foi trazida à existência por nosso Senhor simplesmente para existir como um fim em si mesmo. Então, vocês precisam lembrar que nas nossas primeiras aulas sobre a natureza da igreja, eu disse que se a gente for pensar, talvez, numa questão mais sociológica, a igreja vista como um movimento, né, é muito pensado nas funções, naquilo que é feito. E é uma definição muito prática. Eu disse que hoje os livros que são escritos sobre igreja, livros de teologia mesmo, né, muitas vezes são escritos por pastores, né, e o que o pastor está preocupado, né, o que todo pastor está preocupado é com atividades, muitas vezes é com funções. Não todos, evidentemente, mas pastor é muito focado em fazer as coisas. E pastor fica muito feliz quando vê a igreja fazendo, não é isso, né? Quando vê as pessoas envolvidas, né? Está todo mundo envolvido, né? Você pergunta para alguém, faz parte do coral, outra parte faz parte, está envolvido nas missões, está envolvido na cantina, está envolvido na escola bíblica, está envolvido com trabalho com a terceira idade. Então, esse envolvimento em funções. Por isso, muitos livros hoje, eles são muito pragmáticos, né? E não examinam tanto a natureza da igreja. Mas quando a gente fala em natureza da igreja, a gente pega questões mais teológicas, né? Por isso, aqueles símbolos usados na Bíblia para tentar retratar quem a igreja é, né? Como corpo de Cristo, povo do Senhor, templo do Espírito Santo. E aí nós estamos pensando em algo que transcende a questão apenas prática, né? Estamos pensando no ser, né? Seria quase que uma psicologia da igreja, vamos dizer assim, né? Então, o autor ele fez lá uma crítica no passado, mas não significa que as funções não sejam importantes, né? Nós precisamos das duas coisas. Nós temos que amar. Vamos pegar aqui um paralelo, tá? Um exemplo. Nós temos que amar a pessoa não pelo que ela faz apenas, mas pelo que ela é, né? Você não deve amar a pessoa pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Quando a gente ama a pessoa apenas pelo que ela faz, muitas vezes está demonstrando um certo interesse e conveniência individualista, né? Você ama a pessoa porque ela é um médico, né? E ela vai te tratar. Mas, na verdade, você nem sabe o nome da pessoa, né? Você vai ao médico, ele vai te tratar, é a função dele, né? Você está pensando na função. Você não conhece a pessoa, a natureza daquele médico em si. Ele pode ser uma pessoa paciente, uma pessoa nervosa, ele pode ser uma pessoa que tenha uma diversidade de perfis
temperamentais, né? Pode ser fleumático, pode ser sanguíneo, pode ser né, colérico, pode ser qualquer um desses perfis de temperamento. Mas naquele momento o que te interessa é o que ele sabe fazer, né? É a função dele. Da mesma forma, o mecânico que vai arrumar o seu carro, o dentista no qual você frequenta, é a função, né? Mas a gente está pensando ali em algo muito prático, né? Você se aproxima da pessoa pelo que ela pode fazer, não pelo que ela é. Mas os nossos amigos, de fato, nós temos amizade não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, né? E aí você pode ter amigo que é pastor, você pode ter um amigo que é um padre, você pode ter um amigo que é ateu, você pode ter um amigo que seja um mecânico, que seja uma costureira, que seja, né, um professor, porque aí não importa o que ele faz, você está mais aproximado com aquilo que você enxergou na pessoa como um ser, né, como aquilo que ela é. Agora, aquilo que ela é interiormente, psicologicamente, aquele ser dela, evidentemente que vai de alguma forma moldar o seu modo de agir, né? O seu modo de ser. Então, nós pensamos muito em igreja como natureza, que se aproxima muito da igreja ideal, né? Porque é aquilo que Cristo quer que a igreja seja, ou que Deus quer que a igreja seja, que o Novo Testamento apresenta como marca e característica da igreja, né? Mas essa igreja, quando ela vai para a função, para a prática, aí nós vamos perceber, muitas vezes, se ela está, de fato, acomodada àquilo que ela é chamado para ser ou não. Então, muitas vezes, a nossa prática, ela pode, ou não, né, manifestar aquilo que temos sido ou que somos chamados para ser. Nem sempre, né? Muitas vezes a pessoa está parada e você não percebe, pelo fato dela estar parada, aquilo que ela é. Mas muitas vezes os seus gestos, o seu modo de falar, o seu modo de agir, nos dá indicações daquilo que ela é. A igreja, ela é, ou ela deve ser, né, pelo menos idealizadamente, aquilo que a Bíblia revela. Mas agora nós temos as funções pelas quais somos chamados e convocados. Muitas vezes, pessoas podem praticar coisas, né, de um modo hipócrita ou de um modo apenas mecânico e talvez não reflita a sua natureza, né? Isso é possível, nós sabemos, na vida, né? Na nossa prática de vida, nós conhecemos pessoas que nós achávamos que era uma coisa, mas, na verdade, a pessoa não era bem aquilo que parecia ser. Mas a igreja, ela precisa se envolver em algumas funções, ela é chamada a essas funções. Nós vamos pensar em 4 funções da igreja, tá? Nós vamos pensar, vamos ver se eu lembro aqui de cor todas elas. Nós vamos pensar no evangelismo, nós vamos pensar na edificação, nós vamos pensar na adoração e nós vamos pensar nas ações sociais. Então, evangelismo, nós vamos pensar na edificação, nós vamos pensar na adoração e nós vamos pensar na ação social. São 4 funções que a igreja precisa ter, tá bom? Então, nós vamos pensar por aí. Depois, nós vamos pensar no cerne da igreja, ou seja, aquilo que deve modelar a igreja em todas as funções, que é o evangelho. O evangelho deve ser a base do evangelismo, deve ser a base da edificação, deve ser a base da ação social, deve ser a base da adoração, tá? E, por fim, o autor apresenta 2 qualidades da igreja, que a igreja precisa ter, que é a disposição em servir e a adaptabilidade, né? Disposto a servir e a adaptabilidade. Eu vou tentar fazer, então, 4 aulas, né, pensando aí em cada uma dessas funções, e uma última aula pensando nessas 2 últimas qualidades da igreja e no cerne, que é o evangelho, tá? Então, vamos lá. Primeira função da igreja que vamos trabalhar é o evangelismo. O evangelismo. Eu tentei aqui subdividir, enxergar aqui no texto do Millard, tá? Qual seria o assunto principal do parágrafo que ele trata. Então, o que você vê ali numa fonte um pouco maior e sublinhado é o que eu identifiquei como o assunto central do parágrafo. Então, vamos começar a pensar agora sobre evangelismo, uma das funções da igreja. Não se esqueça, né, que a igreja somos nós, né? Então, não pense assim, olha,
A Igreja Batista Nova Jerusalém tem que ter evangelismo e não está tendo, tá? Você tem que pensar em você, em mim, né? Tem que pensar, será que eu estou tendo evangelismo? Porque eu e você compomos a igreja, tá? Então, o último assunto. Como assim o último assunto? O que eu quero dizer com o último assunto? Vamos pensar aqui o que o autor trabalha, que eu identifiquei como sendo o último assunto. Ele coloca aqui, deixa eu ajustar a tela aqui, né? O assunto enfatizado em ambos relatos das últimas palavras de Jesus a seus discípulos é o evangelismo. Mateus 28, 19 e Atos capítulo 1, versículo 8. E eu acrescentei Marcos, né? O autor não colocou Marcos, porque, na verdade, teologicamente, né? Assim, vamos pensar em um nível de estudo que é um pouco mais técnico do que a escola dominical, tá? Num nível de estudo um pouco mais acadêmico, não sei se os irmãos sabem, mas as palavras finais de Marcos talvez não foram escritas por Marcos, né? Depois, se não me engano, do versículo 8, a parte final de Marcos, aparentemente é um acréscimo. Os manuscritos mais antigos de Marcos não contêm o final que nós temos em Marcos. Só manuscritos que foram colocados posteriormente. Só que o final de Marcos, sem esse acréscimo, parece perdido, parece que falta alguma coisa, né? Então, existe muita discussão acadêmica, assim, entre os pesquisadores, né, da formação do texto, que seria algo muito técnico, né, do porquê que foi acrescentado, quem acrescentou, por que acrescentou esse final de Marcos. Mas eu adianto para os irmãos que esse final de Marcos, mesmo que não tenha sido escrito por Marcos, ele não está em dissonância com o restante dos evangelhos, tá? Esse final a mais de Marcos, ele não é contraditório com outras passagens. Inclusive, até mesmo parece que esse final de Marcos tem trechos dos finais de João, dos finais de Lucas, dos finais de Mateus, como se alguém tivesse compilado um pouco dos finais dos outros evangelhos e acrescentado. Talvez por isso o Erickson Millard ele não colocou aqui, mas eu fiz questão de acrescentar, nós vamos ler também, porque não deixa de ser uma forma que a igreja dos primeiros séculos apresentou as últimas palavras de Jesus, né? Então, o que nós vamos ver aqui agora? Que na forma como o Novo Testamento está escrito. Então, vamos pensar na forma que nos foi dado, a forma que nós temos, né? Na forma como o Novo Testamento nos foi dado, está escrito, as últimas palavras de Jesus têm uma ênfase no evangelismo. Então, Mateus, Marcos e Atos. Aí você vai falar assim, e Lucas? O final de Lucas é Atos, tá bom? Pensando nas palavras de Jesus. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. É o mesmo autor. E a intenção que nós percebemos é como se fosse a parte 1 e a parte 2. É como se fosse uma continuidade, tá bom? Parece que é uma continuidade. Então, o começo de Atos dos Apóstolos é onde Lucas coloca as últimas palavras de Jesus. Então, Lucas não colocou no final de Lucas. Lucas coloca no começo de Atos. Então, nós teremos, então, Mateus, Lucas e Marcos, né? João, ele coloca ali uma última passagem de Jesus naquele encontro com Pedro, né? Mas João não vai entrar aqui na nossa pesquisa, aqui no nosso estudo. Mas, pelo menos, então, nós temos 3 evangelistas. Esse foi o último assunto que Jesus tratou com seus discípulos. Parece que ele considerava o evangelismo a própria razão da existência deles, né? Então, voltando lá da natureza. A igreja, ela é aquilo que ela é, natureza, é o ser, né? Seria, por exemplo, você. Você é aquilo que você é. Você não é apenas aquilo que você aparenta ser ou aquilo que você faz. Você é. E você e Deus sabe quem você é, né? Eu tenho uma noção de quem você seja por aquilo que você faz. Mas quem você é, aqui dentro da sua cabeça, no seu ser, os seus sentimentos, as suas emoções, né? A sua forma de ver o mundo, de entender a vida, é algo particular da sua natureza, algo seu, próprio seu, aquilo que você sente,
né? Então, é você e Deus que entende quem você é, né? Vamos pensar na igreja e na sua natureza. A igreja tem a sua natureza revelada na Bíblia, ok? Mas a igreja não é chamada simplesmente para ser algo como se fosse um fim em si mesma, né? A igreja ela é chamada para ser, evidentemente, a igreja é chamada para experimentar o Espírito Santo, a igreja é chamada para ser membro do corpo de Cristo, para ser o corpo de Cristo. Então isso é muito do ser, mas isso não acaba em si. Esse ser, esse chamado para ser, ele vai se externar, ele vai se materializar em funções, em atividades, né? Esse ser da igreja, esse existir da igreja, ele tem que se materializar, ele tem que se mostrar, ele tem que aparecer de alguma forma. Ele não é contido, fechado, né? Mas ele se manifesta. E uma dessas manifestações é o evangelismo. Eu vou colocar aqui algumas observações que eu acho muito pertinente, né? Vocês viram, eu não sei como o Eric Similard, lá nos Estados Unidos, né? Eu não tenho certeza se ele é americano ou é inglês, tá? Mas é do ambiente do norte, né? Eu não sei como que evangelismo é visto lá. Eu sei como evangelismo é visto aqui, né? Então eu quero fazer uma observação, porque nós temos uma visão muito reducionista do que é evangelismo. Vocês viram, pelo que eu disse agora, que ele apresenta 4 funções da igreja: evangelismo, ele vai falar da edificação, ele vai falar da adoração e ele vai falar da ação social, né? Veja que ele não falou em discipulado, ele não falou em missões, né? Ele coloca evangelismo. Eu estou falando isso porque muitas vezes aqui no Brasil, quando é falado evangelismo, é separado, né, de missões, é separado de discipulado, é separado de outras funções da igreja, né? E parece aqui no Brasil que evangelismo é só pregar. Seria você sair na rua distribuindo folhetos, né? Seria você fazer uma manifestação como essa que a nossa igreja fez na porta do hospital, né? Aquele louvor na porta do hospital. Seria aquelas idas que antigamente se fazia aqui no Parque do Serete, né? Tocar ali um violão, reunir o pessoal ali em volta. Eu já participei de culto ao ar livre. Será que ali entraria como evangelismo, né? Eu já fiz visitas em hospitais. Eu fazia parte de uma equipe de visitas na Santa Casa de Francisco Morato. Então, para muitos aqui no Brasil, o evangelismo se reduz à pregação. Você sai na rua dando folheto, pregando para pessoas e tal. Na verdade, aqui é a observação que eu coloco, tá? Na verdade, o programa de Jesus é mais amplo do que o evangelismo, como geralmente é concebido, como se fosse apenas a pregação, tá? Então, nós vamos perceber, e eu percebo aqui pela forma que o Milard ele apresenta, né, que ele também está pensando de uma forma mais ampla. Então, no evangelismo, como Jesus apresenta, também nós vamos ter o discipulado, né? Também nós vamos ter o discipulado. Tem uma historinha antiga, eu não me lembro o livro que eu li isso, mas é de um livro aqui, desses aqui que eu já li, tá? Que tem uma pessoa que disse que evangelizou uma ilha inteira uma vez. Falou, já evangelizei a ilha tal. Falou, como é que você evangelizou essa ilha? Eu aluguei um avião, peguei um monte de folheto, a gente sobrevoou a ilha, a gente jogou os folhetos, né? Lá pelo ar, lá e espalhamos a ilha. Então, toda a palavra de Deus, né, ou toda a ilha já recebeu a palavra de Deus. Então, tem pessoas que acham que isso já é o suficiente, né? Você pegou um folheto, deu para alguém, pronto, a pessoa já está evangelizada, né? Antigamente, na minha adolescência, né, era comum as pessoas apenas falar para alguém, olha, Jesus te ama, né? E pronto, né? Já está evangelizado, né? Só falou Jesus te ama, já está evangelizado. Então, nós vamos perceber que essa visão ela é bem reducionista, né? Ela reduz o que é o evangelismo. Como o Milard apresenta aqui, esses ditos finais de Jesus, não é só pregar, tem discipular, né? E discipular é algo que toma tempo, é algo mais longo, não é a entrega de um folheto ou apenas uma visita na Santa Casa. Isso faz parte, é parte do processo, tá? Mas não é só isso. Devemos entender... Oi, alguém quer falar? Não, né? Deixa eu ver aqui se eu preciso fechar algum microfone, só para evitar aqui do som entrar.
Tá? Pronto, né? Então, voltando lá. Então, vamos pensar aqui. Ó. Devemos entender o evangelismo como essa formação do evangelho na vida da pessoa. Então, a gente diz assim, eu sou cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Né? Temos uma outra expressão, eu sou evangélico. O que é evangélico? Né? Então, se a gente pensar na palavra evangélico, está ligado a evangelho. Né? Claro que nós estamos pensando no evangelho, que é os ensinos de Jesus, não só naquilo que ele falava, mas no seu modo de viver. Então, o ser evangélico seria você estar com a vida tomada pelo evangelho. Né? Então, evangelizar alguém é apresentar o evangelho para a pessoa. Né? É fazer uma apresentação do que é o evangelho, da mensagem do evangelho, né? De um modo completo, de um modo mais amplo, e não apenas uma entrega de um folheto, ou apenas um testemunho de cura. Olha, né? Eu tinha uma doença e Jesus me curou. Pronto, já evangelizei a pessoa. Será que se reduz a isso? Então, a formação do evangelho na vida da pessoa. Nessa perspectiva, a ação evangelística é ampla e está até mesmo na prática da vida cristã. Eu vou ampliar ainda mais. Nem todos chegam a falar dessa terceira perspectiva que eu estou colocando aqui, né? Que é a prática da vida cristã. Simplesmente viver a vida cristã. Quando eu falo natureza, turma, por isso que a ideia da natureza ela tem que vir antes. Né? Por exemplo, né, para um cristão genuinamente ligado a Cristo, para um cristão cuja mente de Cristo agora está nele, para um cristão que entregou a sua vida a Cristo e o tem como Senhor, para um cristão que experimenta a habitação do Espírito Santo, né? O mentir já não faz mais parte da natureza dele, tem que ser algo estranho à sua natureza. Não que o cristão não peque, mas quando ele pecar, quando ele mentir, quando ele agir de um modo inconveniente, ele vai se sentir incomodado, porque não faz parte mais da natureza, é algo alheio à sua vida. Né? Então não tem que ser um esforço difícil e terrível para cumprir a vida cristã. Mas a vida cristã, claro que existe um processo de santificação, mas cada vez mais é natural, é natureza, cada vez mais é natural viver de acordo com a vontade de Deus, do Evangelho, essa vida que vai fluindo é vida. Né? Aqui entra uma coisa muito mística, tá? Muito espiritual. Quando Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Não é só o conhecimento, que o conhecimento é externo. Eu posso pegar aqui um livro de filosofia, um livro de um teórico aqui, ler e entender essa teoria. Mas a ideia do evangelismo, a ideia do evangelho, é que o evangelho vai ser internalizado na vida da pessoa. O evangelho vai fazer parte do meu cotidiano, do meu modo de pensar, do meu modo de agir, do meu modo de viver. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui que evangelizar está na própria prática da vida cristã. Né? Dos valores, do testemunho adequado no momento oportuno. Aqui, por exemplo, nós temos o Edson, que é advogado. Né? Então, eu tenho certeza, né, que muitas vezes o Edson, sem pregar, sem abrir a boca para pregar, mas a sua conduta ética cristã, o seu modo de agir, serviu de olhares para muitas pessoas que enxergou nesse agir algo de diferente. E no dia que o Dr. Edson chegou para alguém e falou de Cristo, ou mesmo que ele não tenha falado naquele momento, mas já desperta na pessoa, já olha para a pessoa e fala, olha, aquele modo de vida é diferente. A nossa dimensão de evangelismo, é claro que o testificar falando, ele é chave, né? Quando Jesus fala de testemunhar, é de fato falar. Mas isso é muito mais amplo, tá? Eu quero que vocês pensem na prática evangelística de um modo muito mais amplo. É claro que eu não posso falar que vocês não vão ter que testificar de Jesus, né? Mas vocês já ouviram também que não adianta você falar e não viver, porque muitas vezes a prática da vida da pessoa destrói completamente aquilo que ela fala, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. William Lane Craig, ou Craig, né? Eu estou com um monte de livro aqui. Cadê o livro dele? Ó,
esse livro aqui, o William Lane Craig, ele escreve sobre apologética, né? Tem uma coisa que ele fala aqui no início do livro dele, é que na nossa sociedade está faltando cristãos genuínos fora da igreja. O que ele quer dizer fora da igreja, né? Não é que não vai estar ligado à igreja, tá? Não é isso, não, tá? O que ele quer dizer é que precisa de crentes, assim, cristãos genuínos e com uma fé sólida, tá? Que não sejam pastores, que sejam atores de cinema, que sejam pedagogos, que sejam historiadores, que sejam políticos, que sejam juízes, que sejam médicos, que sejam advogados, que sejam pessoas que ajudam a moldar a nossa sociedade, muitas vezes sem falar explicitamente, mas o seu modo de agir é um modo voltado para o evangelho, e isso influencia muitas pessoas e a gente nem percebe, né? Esse é um livro de defesa da fé, ele vai falar muito da defesa da fé, mas ele fala que falta no mundo acadêmico cristãos com uma fé sólida em outras áreas, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de pessoas que a gente enxerga fé, mas não eram teólogos, assim, não eram pastores, né? As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi escrito pelo C.S. Lewis, teólogo, né, protestante, teólogo e protestante. As Crônicas de Nárnia chegou em Hollywood, é conhecido por muita gente, muitas crianças já leram, e é um livro profundamente bíblico, é uma fábula, é um conto profundamente cristão e bíblico. E muita gente nem sabe, mas já é uma chave, uma porta de entrada do evangelho em muitas vidas, né? O C.S. Lewis, ele conseguiu entrar em um ambiente literário, né? E levou princípios cristãos e bíblicos para o mundo da literatura. Ele conseguiu entrar lá. O Rubem Alves, pastor presbiteriano, né, aqui do Brasil, ele é conhecido como um dos principais pedagogos que o Brasil já teve. Quando eu trabalhei em uma das escolas que eu trabalhei da prefeitura, na estante de livros de pedagogia que tinha na biblioteca dos professores, tinha um monte de livro do Rubem Alves, um monte de livro deles, né? Só que a maioria dos professores nem sabia que era um livro de um teólogo e de um pastor. Mas quando lê, está absorvendo princípios que são cristãos, que ajudam a moldar, a direcionar a nossa vida. O Chesterton. Chesterton é um escritor inglês, tá? Inclusive, eu achei até que ele era protestante, mas eu descobri que ele é católico, né? Muitos livros deles aqui no Brasil é publicado pela editora Fiel, por editoras protestantes, mas é um teólogo, mas que entrou também para o mundo da literatura. E, curiosamente, eu estava lendo um livrinho, eu gosto muito de ficção, tá? Aqui ó, é só história em quadrinho, ó, né? Mas aqui é teologia, aqui é teologia. Mas eu estava lendo esse livrinho, ó, Caroline. Caroline tem uma animação, né? Deve ser da Disney, não tenho certeza, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman escreve tanto história em quadrinhos como obras de ficção, né? Na introdução, ele coloca uma frase do Chesterton, e ele diz que cresceu na biblioteca da escola lendo Chesterton. Ele foi influenciado por uma pessoa cristã, sem nem saber, talvez, que essa pessoa era cristã, né? Então, o Machado de Assis, gente, é profundamente bíblico. Quando a gente lê Machado de Assis, né, as obras do Machado de Assis é cheio de referências bíblicas, versículos bíblicos, passagens bíblicas, ele usa o latim. Olha, tem crente que acho que se lê o Machado de Assis nem vai saber que está lendo passagens bíblicas. Estou falando daqueles que não leem a Bíblia, né? Machado de Assis, ele tem muita citação da Bíblia, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas tem outros, né? Então, agora vamos pensar na Bíblia. Será que a Bíblia fala disso, né? Será que tem alguma referência bíblica? Isso aí está meio estranho. Você está falando de pessoas que falam do Evangelho, às vezes sem nem falar do Evangelho, né? Será que existe alguma referência? Tem uma passagem sensacional, que é essa daqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 2. É claro que o contexto é outro, mas eu enxergo um paralelo, tá? Pedro escreve assim: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para quê? O meu destaque é a parte em amarelo, tá? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor, temor.
é muito interessante Pedro falando para as mulheres, né, que eram casadas com homens que não serviam a Deus, falou, olha, cuidado, né? Às vezes, se você ficar falando, você vai criar briga e confusão. É claro que a gente tem que testificar, mas às vezes o ambiente, ou a situação, a circunstância, talvez não seja propício naquele momento. E Pedro fala, mulheres, vocês podem conquistar o esposo de vocês sem nenhuma palavra, só pelo vosso procedimento, quando eles observarem a vossa maneira de agir, né? Vocês poderão conquistá-los, né? É claro que o comportamento, o procedimento, ele nos dá uma força para o dia que a gente for falar, que é sensacional, né? Eu fiz uma amizade antiga, né? Hoje, como eu mudei de escola, né? O professor às vezes muda muito de escola, mas eu fiz amizade com 2 pessoas numa escola que eu trabalhei. Um nunca se declarou ateu, mas voltado muito para ideologias mais próximas do ateísmo. E um outro, professor de sociologia, um cara muito 10, que é pai de santo. Pai de santo. E a gente sempre almoçava junto, conversava junto e falava de história, de filosofia, de sociologia e tal. E um dia ele falou, olha, você é o único crente que eu consigo sentar para a gente conversar, para a gente almoçar, porque eu me sinto próximo para a gente poder se abrir, conversar e falar, né? Então, no meu modo de viver, né, eu abri uma porta para ser ouvido, né? Eu abri uma porta sincera, não é com má intenção, não. Vou fazer isso para enganar, para me aproximar. Então, é natural, por isso que é natureza, né? O meu modo de agir com ele não foi nem pensando nisso, foi natural. Mas um dia ele falou, olha, você é o único crente que eu consigo ouvir, que eu consigo parar e falar, né? E eu nunca tinha parado para pregar exatamente, mas o nosso modo de proceder e de viver, ele nos dá uma autoridade, né? Para quando a gente for falar e se expressar, que é muito singular. Antes de ser professor, eu fui merendeiro, tá? Eu já fui merendeiro, foi meu segundo emprego, não tinha nenhuma formação ainda, eu era merendeiro, fazia merenda nas escolas. Uma vez teve uma reunião na escola, com todos os funcionários, estavam todos reunidos, o diretor, coordenador, vice-diretor, todos os professores, e faxineiros, e os merendeiros e tal. E, na reunião, a diretora pediu para que eu fizesse uma oração por todos. Eu achei muito interessante, muito legal, né? Talvez a nossa forma de viver, né, possa ter despertado um olhar, né, que me deu uma oportunidade de fazer uma oração, de falar alguma coisa para todos os colegas que já tinham formação, e eu nem tinha nenhuma formação ainda, né? Então, aqui é uma reflexão para que a gente pense evangelismo de uma forma muito mais ampla, tá? Evangelismo é formar o evangelho, é levar o evangelho adiante, né? Claro que testificar, pregar, falar é muito importante, mas eu vejo de uma forma mais ampla. Esse pregar, testificar, fazer um culto ar livre, entregar folheto, se bem que hoje eu não sei o quanto que o entregar folheto seja aí tão impactante, né? Os tempos vão mudando, né? Hoje nós temos talvez as mensagens online, como foi falado pela irmã Madalena, talvez seja mais amplo, eu não sei, né? Mas tudo isso é apenas uma parte de um processo maior, né? Então, falta hoje, né, obras de literatura que a gente possa enxergar princípios cristãos que abrem uma porta, né? E por aí vai, né? Eu estou lendo aqui, eu terminei de ler, aliás, um livro de ciências, né? A Origem, é um livro evangélico, na verdade, mas ele fala da teoria da evolução. Tem cientistas que escrevem defendendo a evolução e são crentes, são cristãos, né? E aqui eles explicam, são teólogos e são cristãos, eles tentam explicar por que eles defendem a evolução e tentam abordar uma questão teológica, bíblica e também científica, né? Então, às vezes falta essa abertura, né? Que te aproxima para você mostrar que o evangelho ele é muito mais amplo do que, às vezes, a gente concebe, né? E, para concluir, um último livro que eu quero mostrar, eu quero ler uma historinha para vocês aqui de um livro, né? Já que a gente está falando de evangelismo, e essa conquista de vidas, que às vezes se dá de um modo que é pela ação do Espírito de Deus também, eu acredito, né? Nós vamos ver sobre isso. Aliás, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou ler agora a historinha desse livro, deixa quando chegar em uma outra passagem aqui da nossa aula, que aí eu leio para vocês
essa historinha aqui que eu achei muito legal, vou deixar marcado aqui. Então vamos lá. Dito isto, vamos pensar agora. Os textos bíblicos. Os textos bíblicos que contêm os últimos momentos de Jesus ou as últimas falas de Jesus. Tudo o que Jesus falou é importante, é claro, né? Não só o que ele falou, mas o seu modo de agir. Mas sobre evangelismo, aparece aqui nas últimas palavras de Jesus. Vamos ver como que aparece. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é depois da ressurreição que ele está dizendo, né? O 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Vocês estão vendo aqui? Em Mateus, não é ide pregai, né? É fazer discípulo. Fazer discípulo não é só uma pregação. Fazer discípulo é algo demorado. Olha, um dos pontos que o pastor Fernando ele tem um desejo grande é de ser uma igreja discipuladora, né? Então, é uma qualidade que a nossa igreja está desenvolvendo e eu acredito que vai desenvolver ainda mais. Quando começou a pandemia, deu uma parada naquele processo todo que a gente estava se envolvendo e o pastor Fernando está muito empolgado para voltar com a ideia do discipulado. Vocês vão ver aí, né? Então, ide, portanto, e fazei discípulos. Fazer discípulos. Será que você dá um folheto para alguém e vai embora das costas, você fez um discípulo? Será que você só chegar numa praça e falar para alguém, olha, eu estava doente, Jesus me curou e vai embora, você fez o discípulo? Não que isso não seja importante, mas isso é só um item, é só um pedacinho. O fazer discípulo é algo muito mais amplo. Principalmente na época de Jesus, o discípulo caminhava com o mestre, né? Tinha uma vivência, tinha uma convivência, né? É muito mais até do que aluno. O discípulo, muitas vezes, ele olhava a vida do mestre para se espelhar, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Acho interessante aqui que o discípulo vem primeiro, né? Primeiro você faz o discípulo e batiza depois, né? Parece que é um princípio até batista, né? Que o batismo vem depois, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Olha só, aqui, por isso que eu disse, eu estou percebendo que é outro país, né? O Milard não é brasileiro, tá? Tá lá no, não sei se é Estados Unidos ou é Europa, né? Ele está usando esse texto para falar de evangelismo. E aqui está falando de ensinar, né? Então, aqui o texto que o Milard escolheu fala de fazer discípulo e de ensinar. Então, às vezes, aqui no Brasil, a nossa visão de evangelismo não é de fazer discípulo e nem de ensinar. É que no Brasil a gente divide. Fulano evangeliza. O outro é o que discipula. O outro é o professor da escola bíblica, é o que ensina. Aqui está tudo junto, no mesmo escopo aqui, né? Então, ide é o ir missionário, ide para todas as nações. Aqui tem missão também incluída aqui. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, partindo de Jesus para os apóstolos, para os discípulos e para aqueles que viriam depois. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não era algo exclusivo apenas para os discípulos de Jesus, mas é algo que vai até a consumação dos séculos, por isso que nós nos incluímos aqui. Mateus 16, a partir do verso 14, deixa eu jogar para baixo aqui, a partir do verso 14, esse é o texto de Mateus, que seria aquele texto mais amplo que eu disse, né? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, e Judas já não estava aqui, tá? Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto e ressuscitado. Então, voltando para aquela parte mais técnica, né, esse texto de Marcos, talvez não seja o original de Marcos, talvez foi acrescentado posteriormente, mas ele tem referências nos outros evangelistas, né? Esse trecho aqui mesmo se parece muito com João, se parece muito com Lucas, tá? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aqui nós temos o pregai, né? Que dá a ideia de você simplesmente proclamar. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiro crer, depois é batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O condenado não tem o batismo, né? Porque o batismo não salva, né? É porque aquele que crê
consequentemente, não tem por que negar a água do batismo, talvez, como disse lá o eunuco, né? Que a água, o que impede que eu seja batizado? É lícito se crer de todo o coração, né? Mas não é o batismo que salva. Mas aí complementa, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Parece que leram Atos, né? Porque tudo isso aqui tem Atos. Eu só não lembro do veneno, né? Mas até mesmo a serpente que pica Paulo, lembra? Uma víbora picou Paulo, né? E todos esperavam que ele ia morrer e ele não morreu, e fortaleceu o quê? A pregação de Paulo. O sinal fortalece a pregação, não é um fim em si mesmo, né? Verso 19, de fato, esse de fato é quase Atos, né? De fato é na prática. Então, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, esse verso 20 praticamente é Atos dos Apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E agora Lucas escreve Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui eu peguei só o versículo, mas tem um contexto também, mas só o versículo é o que nos interessa exatamente, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você recebe o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunha é quem testifica. Nós já falamos nas aulas do Apocalipse o significado de testemunha, né? Uma das palavras é Marte, né? A palavra grega aqui é a palavra que dá origem a Marte, é o martírio, né? Mas nós vimos que a palavra testemunha, ela tem o sentido de testemunha ocular, que é aquele que viu de fato. Por isso que as primeiras pregações de Atos, e eu falei até para vocês grifarem numa futura leitura de Atos, eles vão falar que nós vimos Jesus que ressuscitou, né? Nós vimos, ele foi morto, crucificado, mas nós vimos que ele ressuscitou. Então, a ideia da testemunha ocular está muito presente nos primeiros pregadores de Atos. Eles vão dar uma grande ênfase na morte e ressurreição de Jesus, quando eles pregam. Mas a testemunha não é só testemunha ocular, mas é aquele que testifica, aquele que diz também as palavras daquele mestre, né? Ou testifica os ditos de Jesus, ou testifica a própria vida, né? A vida, aquilo que você experimentou na sua vida também. Mas a palavra aqui, ela é uma das palavras que se liga a Marte, né? Nós vamos ter isso em Estevão, né? Estevão testifica a ponto de sofrer o martírio. Agora vamos lá. Pensando já agora aqui no sentido evangelístico, né? Que ele é amplo, e nós já lemos as passagens bíblicas e vimos que isso parte de Jesus, né? Então, na nossa leitura do Novo Testamento, é Jesus quem ordena que seja pregado, que seja levado adiante a mensagem do Evangelho. Um mandamento, né? Um mandamento. O chamado para evangelizar é uma ordem, né? Não é uma sugestão. O chamado para o evangelismo é uma... Agora, evangelismo, vou repetir, é nesse sentido amplo, né? Nem todo mundo aqui é chamado para pregar, como eu, ou o Joel, ou o pastor Fernando faz. Mas o seu louvor, a sua participação no louvor é uma mensagem cantada, né? O seu aconselhamento, quando você fala com alguém, é uma mensagem também testificada, né? Na sua prática profissional e diária, você também testifica. Nós evangelizamos, o nosso chamado a evangelizar, ele não se reduz a ser um pregador de púlpito de uma igreja. O nosso chamado a evangelizar é testificar com a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Em vários momentos, que a oportunidade surja. A gente tem que ter sabedoria, tomar cuidado, depender do Espírito Santo também, né? Tem pessoas que são chatas, tá? Tem crente que é muito chato, tá? E a gente, às vezes, afasta e não aproxima. Aí tem gente que gosta de falar, mas na Bíblia está escrito para falar em tempo e fora de tempo, né? Mas cuidado com o sentido disso, porque às vezes você afasta pessoas, né? Às vezes tem gente que é tão chato
que todo dia fica falando, olha, você vai para o inferno, né? Cuidado, você vai para o inferno. Tem gente que entra na casa do outro, vê uma imagem lá de alguma outra religião e fala, tira isso daí, tem um demônio aí atrás, né? Coisas desse tipo. São pessoas que acabam afastando, não aproxima, não agrega, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria, muito amor e forma de falar adequada, o momento adequado, né? Muitas vezes eu até, nem tanto, mas um pouco na minha adolescência, agi de forma equivocada com tios, com parentes, né? Tentando à força provar o evangelho e tal, e não é assim que funciona, né? Hoje, com maior maturidade, muitas vezes eu me aproximo dessas pessoas em momentos adequados, ou eles me buscam no momento adequado. Eu tenho muitos colegas, até mesmo ateus. Eu tenho colegas ateus que no dia a dia conversavam com outras pessoas, conversavam comigo, mas no dia que eles tiveram uma depressão, tiveram um problema muito grave, pessoal, quem que eles procuraram para pedir conselho, ajuda e oração? Me procuraram. E uma outra irmã, também amiga nossa lá da escola, de uma outra igreja, um amigo nosso estava em outro país, ateu, né? Físico ele, mas sentindo uma depressão e uma opressão muito grande. Ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu não acredito em Deus, mas eu quero oração, porque estou me sentindo oprimido, eu estou me sentindo muito mal. E é uma porta que se abriu, né? Então, é de diversas formas, mas não é opcional para nós, tá? É um chamado, é uma ordem. Todos aqueles que estão sob o governo de Cristo, né, devem obedecer a esse Cristo. Jesus, aqui tem algumas referências bíblicas, né? Se me amam, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e obedece é aquele que me ama, né? E várias outras passagens, né? Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando, né? E por aí vai. Para os primeiros seguidores de Jesus, isso não era uma opção. Testificar era uma realidade na vida, né? Então nós temos que testificar, não ter vergonha de falar do evangelho no momento oportuno, é claro, né? Capacitação divina, capacitação divina. Gente, é um mandamento, mas a capacitação, ela é sobre-humana, ela é sobrenatural, né? Nós não queremos um evangelho que seja forçado na vida de ninguém. A igreja já fez isso. A igreja já fez isso, né? As cruzadas tentavam converter islâmicos pela força da espada, né? Os missionários, muitas vezes jesuítas, ou até protestantes com falta de sabedoria, ou a chegada das monarquias absolutistas europeias, tentavam impor aos indígenas e aos negros escravizados a religião cristã, à força, né? Mas ninguém é convertido à força. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Jesus disse, se alguém me ouve, se alguém quer, né, negue a si mesmo e vem. Se alguém quer, a proclamação é para todos, mas se alguém quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim e me siga, né? Então nós temos que testificar, mas confiando na ação que é do Espírito Santo. Nós somos chamados simplesmente a testificar com a vida, testificar numa oportunidade que nos é dada, testificar numa oportunidade de cantar, de se expressar, né? Testificar no trabalho, testificar de diversas formas. Teve um trabalho uma vez na nossa escola, eu trabalhava em um céu, e tinha um projeto sobre imigração que iria ser apresentado lá no teatro do céu que eu trabalhava, né? Então teria músicas típicas de outros lugares, teria uma série de coisas. Você poderia apresentar o que você quisesse. Eu me lembro que tinha algumas pessoas que não queriam participar porque era evangélico. Tem crente que é muito chato, irmãos. Oh, meu Deus, como tem crente que é chato. Mas, na verdade, muitas vezes isso é culpa das igrejas, né? Tem muitas igrejas que é tudo fechado, você não pode, né? Tem igreja que é tão fechado que é difícil você entrar. Tem igreja que o negócio é tão fechado que quem está de fora não consegue nem entrar. Eu me lembro que eu chamei algumas pessoas, né? Eu dava aula na EJA, então é adultos, tá? Não estou falando de crianças, estou falando de adultos, né? E elas falaram, a gente é crente, não vai participar, esse projeto é do mundo, não sei o quê.
Eu falei, já vai falar de imigrante? Por que vocês não leem os salmos que falam do exílio? Existem salmos na Bíblia que falam dos exilados. Os imigrantes, muitos deles são exilados. E elas falaram, é verdade, né? Vocês estão percebendo, né? Muitas vezes na cultura, muitas vezes em uma apresentação, é possível você testificar, né? Então, a gente pode testificar de diversas formas, de diversas frentes. Não que eu estou dizendo que seja a intenção, por exemplo, do Machado de Assis, mas uma obra do Machado de Assis é cheia de Bíblia, é cheia de passagens bíblicas. Até referências teológicas que a gente nem enxerga no primeiro momento, né? E por aí vai, tá? Dostoiévski, que é um outro, né? Um autor russo, que teólogos usam para falar hoje, às vezes em palestras, em expressões, e por aí vai, né? Filmes, muitas obras aí aparecem, muitas vezes, formas de testificar, que às vezes a gente nem percebe, muitas vezes é natural. Eu faço isso na minha aula, às vezes, naturalmente, né? Aula de história, comentando alguma coisa ou outra, né? Eu consigo, às vezes, articular e vem na hora, você está falando, você lembra na hora e fala. Mas nós testificamos. E aqui um erro nosso. Nós queremos, às vezes, que as pessoas se convertam à força. Quem converte, quem convence o coração, é o Espírito Santo. E a pessoa que tem que responder a esse trabalhar do Espírito Santo, né? Então, simplesmente testifique da melhor forma, maneira possível, mas o agir é dele. E isso se dá de diversas formas, tá? Agora sim eu vou ler aqui a história que eu gostaria de ler, tá? Eu estou lendo o livro aqui do White, né? Esse autor é conhecido por um livro enorme que ele escreveu sobre a ressurreição de Jesus, né? Mas é um dos teólogos que eu gosto. Tem certas coisas, né? Vocês já estão me conhecendo melhor, e eu acho que vocês já repararam que eu tenho muita convicção, tenho muita fé, mas eu sou aberto a pessoas de várias outras confissões cristãs, tá? Eu já conversei com Edson, com outros irmãos, né? Então tem um monte de livro aqui de teologia que é católico, que é pentecostal, que é tradicional, que é batista, é presbiteriano, né? Não há nenhum problema em andar acompanhando outros irmãos de teologia de outras expressões. A gente precisa ler e conhecer, né? E o White é um desses, tá? Ele conta uma história aqui de um padre que eu achei sensacional. Eu vou ler para vocês aqui. Ele conta aqui a seguinte história. Permita-me dar mais um exemplo que revela como a cruz tem um poder que vai além de qualquer explicação racional, né? Ele está falando sobre a crucificação de Jesus e sobre o impacto que esse símbolo, né, da crucificação, ele é forte no mundo, tá? Então, ele vai seguindo por aí. Um arcebispo da Igreja Católica, tentei descobrir qual deles, mas não tive sucesso. Entretanto, essa história é muito conhecida. Ele contou a história de 3 jovens que decidiram pregar uma peça no padre, no confessionário da igreja local. Eles se revezavam, confessar todos os tipos de pecados e crimes terríveis para ver qual seria a reação do padre. Então, esses 3 jovens, né, entravam no confessionário e contavam as piores barbaridades. Mentira, né? Coisa que eles nem fizeram, só para ver como o padre reagia, né? Contando coisas que eles nem fizeram, só para ver a reação do padre. E aí eles fugiram, né? Contaram um monte de coisa terrível que eles fizeram, um monte de barbaridade e fugiram. Eles fugiram com pressa, mas o padre conseguiu parar um deles. E fingindo estar levando tudo a sério, disse que queria impor uma penitência a ele, que geralmente na Igreja Católica tem uma penitência, né? Tem que rezar tantos Pai Nossos e tal, né, para obter o perdão. Qual que é a penitência que o padre colocou para esse jovem, que foi o que ele conseguiu segurar? Ele falou, você vai até o altar, onde tem uma imagem de Jesus pendurado na cruz. Você vai olhar para a face de Jesus daquela imagem e vai repetir 3 vezes. Você fez tanto por mim, mas eu não me importo tanto assim. Você vai olhar para aquela imagem de Jesus crucificado e você vai falar, você fez tanto por mim, mas eu não me importo tanto assim. 3 vezes. Estalando o dedo no tanto assim, né, para dar uma ênfase, que você não se importa, né? O rapaz fez uma vez. Segunda vez.
mas descobriu que não era capaz de fazer aquilo pela terceira vez. Em vez disso, derramou-se em lágrimas e saiu da igreja transformado. O motivo pelo qual eu conheço essa história, disse o arcebispo, é porque eu era aquele jovem. Né? Então, esse arcebispo da Igreja Católica, ele testifica que ele se converteu assim, fazendo piada na igreja, tentando ridicularizar o padre. Mas quando o padre falou para ele, olha para a imagem de Jesus e diz, você fez tanto por mim, mas eu não me importo tanto assim, parece que despertou na consciência dele o que ele estava fazendo e o que ele já ouviu das histórias de Jesus, né? E esse arcebispo, ele aponta que naquele dia ele mudou de vida, né? Então, a ação de Deus, o impacto, como que vem, é muito pessoal, né? Pode ser uma pregação, uma palestra, um louvor. Se eu pedir para abrir aqui, vocês vão contar as mais diferentes histórias, eu tenho certeza, de pessoas que foram impactadas numa pregação, num louvor, num testemunho, numa leitura de um livro, e por aí vai, né? Então, a nossa confiança, e olhando para esses textos, primeiro, lá em Mateus 28, toda autoridade me foi concedida. Quem tem toda autoridade? É o que prega? Não. Quem tem toda autoridade é Jesus. E é ele que pede para ir e fazer discípulos. Toda autoridade me foi concedida. Então, esse Cristo que tem toda autoridade é o que comissiona os discípulos. Marcos, de fato, o Senhor ia cooperando com eles. À medida que eles pregavam, Cristo cooperava. Então, no texto de Marcos, fala de um mandamento para ir e pregar, mas de um Jesus que coopera com essa pregação. E Lucas, ele vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, né, nós temos a confiança que a prática evangelística da igreja, ela é uma prática que é uma ordenança, mas que existe uma capacitação divina para fazê-lo. Ok? Então, é essa confiança que temos. Mas, para muitos, principalmente do meio mais calvinista, vão entender como mistério, né? Mas sem pensar nas discussões entre calvinistas e arminianos, né? Mas, independente do pensamento ou não, nós cremos que existe uma responsabilidade humana para responder ao chamado que Deus propõe. Então, existe essa capacitação divina que desperta as pessoas, mas as pessoas também precisam dessa resposta. Então, nós estamos cumprindo a nossa tarefa, mas na capacitação que Deus nos concede. A proclamação é universal. Aqui é o último tópico, tá? A proclamação, ela é universal. Em todos esses textos, todos os 3 textos, eu achei curioso porque essas verdades que nós estamos extraindo do texto, elas estão os 3. Marcos, Mateus e Atos, né? Atos é de Lucas, né? Então, a proclamação é universal. Observe-se também a extensão. Para quem que a gente deve pregar, evangelizar, ensinar e fazer discípulo? Ela abrange tudo. Em Mateus, Jesus fala todas as nações, de todas as nações. Marcos fala, né? Ide por todo mundo, toda criatura, né? De fato, eles partiram por todos os lugares, até a consumação dos séculos. É o de Marcos. Mas o foco aqui do autor é Mateus e Atos. Vamos pensar em Atos. Em Atos tem uma lista específica, né? Vocês já observaram aí que tem uma lista específica. E agora a gente vai finalizando a nossa aula pensando na lista de Atos. Qual que é a listinha de Atos? Aonde que eles tinham que pregar? Então, estou lendo aqui, eu vou deixar tudo azul. Ó. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Vamos lá. Começava por Jerusalém. Jerusalém era, evidentemente, a adjacência imediata. Jerusalém não era o lugar de origem da maioria dos discípulos. A maioria dos discípulos de Jesus eram nordestinos, tá? É verdade, tá? Se você olhar lá, Jerusalém está no sul. Era do norte, tá? Talvez nortista, não sei o que ficaria melhor aqui. Mas é do norte, inclusive com sotaque meio arretado, assim,
meio baiano, assim, sabe aquele sotaque? Isso também é verdade em Pedro. Vocês se lembram quando Pedro é acusado? O que é dito? Olha, o jeito dele falar denuncia que ele é galileu, ele é do grupo de Jesus. Ele tem um sotaque meio arretado, assim, né? Então, porque, de fato, deveria ter uma forma de falar dos galileus, daqueles que eram do norte, que era um tanto diferente daqueles que eram do sul, né? Então, trazendo num contexto aqui nosso, é um negócio meio nordestino, assim, tá? Então, a maioria dos discípulos de Jesus eram galileus, eles eram do norte. Mas a ressurreição e os últimos eventos da vida de Jesus aconteceram em Jerusalém. E é de Jerusalém que eles começam a pregação, tá? Jerusalém era, evidentemente, a adjacência imediata, mesmo que não fosse o território natal. Jerusalém era um dos lugares mais difíceis para testemunhar, porque foi o local do escândalo. Onde que Jesus morreu? Jerusalém. E você quer que já na próxima semana a gente comece a pregar que Jesus, esse Jesus que todo mundo viu crucificado, que ouviu falar, esse Jesus é o Salvador, esse Jesus é o que ressuscitou, que ele ressuscitou dos mortos? É isso que é para fazer? Então, justamente em Jerusalém, um local mais difícil para pregar é o local do escândalo, da humilhação, da morte, da crucificação. Entretanto, era um grande centro, né? Nós vamos ver no dia do Pentecoste, aonde que havia pessoas do mundo todo, né? Entre aspas, né? Havia pessoas do Egito, da Arábia, da Síria, aonde que havia pessoas de Roma, né? Aonde que havia pessoas reunidas de vários lugares do mundo? Era na Galileia? Não, era em Jerusalém. Então, Jerusalém já era um local também de reunião de pessoas de vários lugares. E por ser uma reunião, um local mais assim próximo do que seria uma metrópole, né? Uma cidade com um número maior de habitantes, havia muita proximidade das casas. Então, um local que dava para espalhar um pouco mais rápido a pregação, vamos dizer assim, né? Então, Jerusalém. Judeia, né? Além de Jerusalém, os discípulos deveriam testemunhar em toda a Judeia. Essa área era basicamente homogênea na forma de pensar e nos costumes, pois seus habitantes eram judeus e judeus da própria Judeia. Então, agora você sai da cidade e pega uma área maior, que tem uma questão homogênica na forma de identidade cultural, tá? Mas a maioria vive em regiões mais distantes do centro, que é Jerusalém, e só se reuniu nas festas ou em momentos específicos, né? Nesse momento, possivelmente, já vamos ter o estabelecimento de congregações. Nesse momento, possivelmente, já começa a estabelecer congregações, não no nosso sentido atual, mas de reuniões, como talvez na casa de Lázaro, Maria e Marta, né? Talvez, né? Quando você já parte para a Judéia, já é algo um pouco maior, né? Então já tem que começar a estabelecer alguns pontos de reunião para discipulado. Não se esqueça que não é só pregar, é discipular, né? Talvez, agora vamos para a terceira parte, que é Samaria. Talvez a parte mais desagradável na comissão para os discípulos tenha sido a terceira, pregar em Samaria. Isso os levaria a pessoas mais difíceis de serem amadas por eles e que provavelmente seriam as menos receptivas à sua mensagem, porque era anunciada por judeus. Nós temos na própria descrição do Novo Testamento um certo atrito e afastamento dos discípulos de Jesus com os samaritanos, né? Nós lemos que a mulher samaritana ela fica admirada de Jesus se aproximar, como sendo tu judeu, vem conversar comigo. Jesus ele foi xingado, certa vez, de 2 nomes. Vocês lembram? 2 xingamentos para Jesus. Deixa eu encontrar aqui. Ó. Aqui. Olha só. Vou colocar verde aqui para os irmãos verem. Acaso não temos razão quando dizemos que é samaritano e tens demônio? Então, vamos xingar Jesus. Vamos xingar Jesus do quê? É endemoniado e samaritano. Então, os judeus, eles tinham uma grande aversão a samaritano. Chamar alguém de samaritano era ofensivo, né? A parábola do bom samaritano que Jesus conta, e Jesus não fala bom samaritano, a gente que diz. Para o judeu não tem bom samaritano. O samaritano sempre era ruim. Né? Nós que, ao longo da história, acrescentamos essa palavra bom. Não tem bom samaritano. Na parábola ele é bom, mas
para o judeu não tinha bom samaritano, né? Samaritano é associado com alguém que está lá endemoniado e tal. De onde que vem essa aversão dos judeus com samaritano? Eu coloquei aqui, tá? Mas eu não vou focar tanto devido ao tempo, tá? Mas seria depois do exílio, quando os judeus perderam seu território e teve o exílio tanto da Síria quanto da Babilônia, mas no caso aqui especialmente o da Síria, né? Os judeus que ficaram, ou os israelenses, né? Os hebreus, né? Os que ficaram, porque ainda é antes da destruição do templo, aqueles que ficaram, o imperador assírio, ele pegou pessoas de outros lugares e levou para morar no território de Israel. Os israelenses, ou os israelitas, né, que é antes do templo, tem essas palavras, tá, judeu, hebreu, tal, é difícil, às vezes, a gente usar da forma adequada, tá? Mas aqueles que ficaram, eles acabaram se casando com estrangeiros que vieram. Esse casamento desses estrangeiros com os israelitas que moravam no lugar é o que vai dar origem aos samaritanos. Depois do exílio babilônico, quando voltam os judeus que não se misturaram, que não se casaram, eles vão olhar para os judeus, ou os que ficaram, eles vão olhar com certo preconceito. Vocês ficaram e se casaram com pessoas do paganismo. Vocês são misturados, né? Então é daí que surge uma grande aversão entre aqueles que eram samaritanos e aqueles que eram judeus, tá? E nós temos, não foi colocado aqui, temos uma passagem bíblica que Tomé e João dizem se Jesus não gostaria que eles orassem para descer fogo do céu e consumir as pessoas de uma vila samaritana, né? Mas o mandamento de Jesus foi pregar em Samaria. Então era um desafio para aqueles que eram inimigos culturalmente, historicamente, né? Ah, mas o meu pai não gostava de samaritano, o meu avô não gostava de samaritano, a minha cultura cresceu falando mal de samaritano e agora a gente vai pregar para o samaritano? Vai pregar para o samaritano. E o samaritano vai ser discípulo e vai ser irmão. Né? É claro que para vidas transformadas, né, que vai além do etnocentrismo, mas agora é povo do Senhor, é corpo de Cristo, a visão deve superar qualquer limitação étnica que possa existir. Mas, com certeza, naquele primeiro momento, deveria ser um ponto de atrito. Gente, isso vai acontecer em Atos, tá? Eles pregam em Jerusalém. De Jerusalém, nós vamos perceber que possivelmente começa a percorrer no entorno, indo então para a Judéia. Em Atos, capítulo 8, eles vão para Samaria. Filipe vai para Samaria, né? Depois da morte de Estevão, eles vão para Samaria. E depois nós temos as viagens missionárias que começam a ir pelo mundo todo. Então, se a gente olhar Atos dos Apóstolos, é de Jerusalém para a Judéia, para Samaria, e eles vão partindo para regiões cada vez mais distantes. Então, isso de fato acontece, né? Em Samaria, João, olha só, vocês querem saber o que é natureza transformada? João, que no Evangelho, ele fala para Jesus, eu posso orar para descer fogo do céu e matar o samaritano? Esse mesmo João, em Atos capítulo 8, ele desce em Samaria para orar pelas pessoas para receberem o Espírito Santo. Então, esse João que antes queria matar, agora quer que o Espírito de vida esteja na vida dos samaritanos. E lá está escrito que muitas pessoas são curadas, libertas, transformadas, e a igreja cresce em Samaria, né? Até os confins da terra. Não haveria restrições geográficas à comissão, né? E aqui, com certeza, eles não estariam mais sozinhos, né? Então, não é possível que esse plano de Jesus fosse algo só para aqueles 12 ou 70, né? Para que se expandisse por tantos lugares, com certeza os convertidos, que se tornam discípulos, que se tornam evangelizados, eles vão começar a seguir o mesmo programa, pois senão não teria como se espalhar por todo o mundo, né? Então aí chegaria a todas as pessoas. E aí nós terminamos. Então vamos revisitar aqui qual que é a ideia que nós vimos então. A proclamação da igreja, ela tem que ser universal, ela não é restrita. A proclamação da igreja, né, dos seguidores de Cristo, é com uma capacitação divina. Temos que crer que não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade de retórica, não é o nosso talento. É claro que Deus usa o nosso talento, Deus usa a nossa capacidade, Deus usa aquele que sabe escrever, Deus usa aquele que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe aconselhar, o psicólogo, o advogado e por aí vai, né? Mas a ação de transformar a vida
é do Espírito de Deus, né? Então, nós temos uma proclamação universal, uma capacitação divina, um mandamento, temos que ver isso como mandamento, né? Não é opcional, é um mandamento. E nós vimos aí os textos de Jesus, né? E vimos que a ideia, ela é uma ênfase dada por Jesus, pois está entre os últimos assuntos tratados por Jesus. É claro, se a gente crer e concordar que Jesus esteve por 40 dias conversando com os discípulos, a gente não sabe o que Jesus disse para os discípulos nesses 40 dias, né? Então, nós estamos falando dos últimos ditos de Jesus registrados, né? Mas muita coisa Jesus disse que não foi registrada. Mas o que ficou registrado, como que nós cremos? O que ficou registrado é porque serve para nós também nesse momento, ok? Então, finalizamos aí a aula.